Eu tive novamente no lançamento desse programa aqui, na época lá de irrigação, inclusive eu sentei do lado do Domingos, né, que foi o meu colega de secretário, que é vice-presidente da Farsul. E nós, Domingos, tu acha que vai funcionar isso aqui? Ele disse assim, Busato, ajuda. A questão do crédito, que eu já vou falar, ajuda, mas o nosso problema aqui é a questão da reservação, a questão ambiental. Então já fico, e acho que o Gedão colocou muito bem. A gente tem avançado paulatinamente com um pouco de dificuldade de entendimento de alguns outros atores que não conhecem o agro, não conhecem o setor, que às vezes, né, questionam, mas enfim, acho que esse anúncio aqui, que a secretária Marjorie, que o secretário Clair coloca, acho que é fundamental. Então, assim, nós tendo uma legislação que permita, né, nós temos esse programa aqui que permite, né, que tem um subsídio. Eu diria que a questão financeira realmente ela é importante, porque o produtor vai pegar, vai fazer um projeto de R$1 milhão, R$2 milhões, está limitado em R$100 mil, então ele precisa ter um custo barato. Existem já no Brasil financiamentos, inclusive com o BNDES, com juro fixo para irrigação. Né? O que é juro fixo? Eu não tô ligado à variação da taxa Selic, que no Brasil já é muito alta, e eu consigo me programar, né, e evitar pagar hoje, né, um juro de mercado, se é Selic mais alguma coisa, nós vamos pagar 16%, 17% ao ano, que pode ser aumentado ou diminuído. Eu já ouvi falar, inclusive, de aumento de taxa Selic aí nos próximos meses. Então, isso já existe, né? O grande problema aqui era o que foi endereçado. Faltava o projeto, a questão do legislação ambiental muitas vezes limitava, né? E acho que esse estímulo que o governo do Estado está dando, de dar um recurso que a gente chama na cabeça, ou seja, ele terminou o projeto, ele receber, estimula ao produtor a fazer. É óbvio que, né, quanto mais barato o dinheiro, e o BRT opera, assim como outros bancos operam essa linha de financiamento a juros fixos, tá, ajuda muito. Qual é o problema? Que nós vamos voltar no mesmo problema anterior. Falta de dinheiro. Ou seja, essa linha do BNDES ela é limitada, né? Então, ela é insuficiente para atender a demanda. Então, nós vamos voltar um pouco na mesma discussão que a gente está tendo de recurso agora para o produtor se reerguer e para poder fazer o financiamento. Então, da mesma maneira que nós temos que ter uma linha nova ou mais recursos, e aqui não é só o BRDE que não consegue acessar, as cooperativas de crédito, se nós falarmos com qualquer uma delas que está por aqui, vai dizer, eu não consigo mais acessar, porque eu não consigo mais ter recurso no BNDES, não tem mais limite. Então, esse talvez seja um ponto importante para a gente ampliar a capacidade de irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, que acho que esse programa que a Secretaria de Agricultura tem um ótimo potencial. A gente tem que ter mais acesso a crédito subsidiado, a juro fixo, e aí não tem outro bolso. Não é o bolso do governo municipal, que não tem dinheiro, não é o tamanho do orçamento do Estado, que é limitado, é recurso do governo federal que vai colocar lá para subsidiar esse tipo de investimento, que se paga em muitas vezes, né? Isso se paga em muitas vezes, porque não é só em momento de seca, né? Mesmo em momento de estabilidade climática, eu já aprendi que a irrigação aumenta a produtividade. E aí eu queria pegar esse gancho para colocar, acho que o Eugênio colocou e o GD muito bem. O problema do Rio Grande do Sul é muito complexo, né? A questão da enchente é mais complexo do que quando é seca, porque tem situações muito diferentes. Quando tem coisas muito diferentes, eu tenho que ter soluções muito diferentes, né? Quando deu Katrina lá atrás, lá nos Estados Unidos, que talvez seja a coisa mais próxima do que nós vimos, teve muito dinheiro a fundo perdido. Muito dinheiro do orçamento federal, do governo federal. Claro que os Estados Unidos é muito maior que o Brasil, mas para alguns produtores, quem teve seu equipamento, seu ativo, seja uma indústria, um comércio, uma farmácia, uma lanchonete, um restaurante, ou o produtor que teve seu ativo totalmente destruído. É o passar a borracha que o Gedeão estava falando aqui, né? Ele tem que ter um subsídio. Por quê? Porque esse cara não tem mais ele não tem mais o ativo dele, não tem mais a propriedade que é a garantia da financiamento, ele não tem. É diferente de um que foi afetado porque a estrada estava fechada, porque choveu muito o solo, ele continua tendo aquela propriedade, ele tem o seu silo, ele tem a sua armazenagem, ele tem o seu equipamento de irrigação, ele tem a terra, por mais que ela esteja, né, foi lavada, ela pode recuperar a terra. Aquele que não tem a terra, aquele que não tem, esse cara tem que ser tratado diferente. Sim. E não é via crédito, ele tem que ser via orçamento. Por isso que eu digo, a situação é muito complexa e eu acho assim como é para a questão do agro, a questão da indústria, a gente burocratizou tanto o processo, porque tem que estar na mancha de inundação, que é um sistema da DataPrev, se não tiver na mancha o cara não acessa. A gente burocratizou tanto o processo que nós não conseguimos hoje nem, para alguns casos, desembolsar o dinheiro, que está chamado empossado, porque é tão burocrático. Seria mais fácil correr o risco de, eventualmente, dar o dinheiro para quem, eventualmente, não precisasse tanto, mas que esse dinheiro já estivesse na rua, porque
era muito melhor do que nós ter que ficar pedindo laudo e decisão e não tá na mancha, recorre. Aí tem que recorrer para a ouvidoria do BNDES. E aí poderia, e vai ao encontro daquilo que você falou antes, de ter um fundo, né? Talvez já para isso. E uma regra clara.